Muito boa noite, Amazonas, boa noite, professores, gestores, colaboradores da SEDUC, espalhados nesse estado continente. Um prazer estar aqui e falar de uma temática que envolve a todos nós, que é exatamente a questão da multidimensionalidade da formação humana, sob o ponto de vista intelectual, emocional e existencial. Vamos falar um pouco de relações humanas, de relacionamento interpessoal? Esse é o desafio dessa nossa noite. Pode passar? O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, todos nós sabemos, é muito complexo. E envolve elementos que mexem com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Entre eles, o autoconhecimento. Será que nos conhecemos o suficiente para poder dizer às pessoas que temos valor? Que podemos contribuir, que podemos ser respeitados e que podemos acrescentar um pouco na vida das pessoas? Envolve empatia, que é exatamente essa coisa de se colocar no lugar do outro, de entender o outro. Uma dimensão realmente de um olhar que projete uma percepção daquilo que o outro representa também para nós. É pensar... Pode voltar aí a tela, por favor? Pra gente... É pensar também na questão da autoestima, na cordialidade, na ética e principalmente na comunicação. Autoestima. Quantos de nós estamos exatamente nesse momento, iniciando o ano, naquela perspectiva, bem, o que vou fazer, o que eu vou contribuir esse ano na minha escola, no meu trabalho com as pessoas? Estou preparado realmente para animar? Estou motivado e posso ser um elemento motivador para as outras pessoas? A cordialidade. Quantos de nós também precisamos sair desse ambiente frio, né? E partir exatamente para a aproximação, para o diálogo? Comportamento ético que está sendo exigido pela sociedade e que também depende de nós realizar boas ações, realizar algo que seja forte, né? Sob o ponto de vista daquilo que você representa para as outras pessoas. E, acima de tudo, a questão da comunicação. Todos vocês que estão aí, assim como eu, trabalhamos com a comunicação e temos que buscar na comunicação a força para o diálogo, a força para a aproximação e a força para mudança de comportamento, de atitude das pessoas, principalmente com aqueles com quem trabalhamos. Passando. E aí é importante, senhores, pensar na interação das pessoas, porque existe um ambiente de competitividade que está presente em todos os lugares. Por natureza, nós somos competidores. No entanto, se faz necessário que possamos conhecer e entender o comportamento humano dentro dos nossos ambientes organizacionais e compreender principalmente a importância da socialização, né? Uma vez que isso representa um desafio para o ser humano. E é importante, com isso, conciliar a ternura, a cordialidade e o cuidado nesse ambiente, um ambiente que nós ocupamos. Passando? Nessa relação que envolve trabalho e sujeito, segundo Rios, trabalhar é um meio de prover o sustento para o corpo e para a alma. É no trabalho que passamos a maior parte do nosso tempo, boa parte da nossa vida. E é nesse ambiente de trabalho que nós desenvolvemos uma identidade, realizamos experiências, construímos relações, portanto, realizamos um espírito criativo. E aqui eu chamo a atenção de todos exatamente para esta identidade. Como é que nós somos reconhecidos pelas pessoas? E como queremos ser reconhecidos pelas pessoas? Não é? Porque identidade é isso. É quando quando uma pessoa me reconhece pelos valores, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento.
Isso é identidade. E se eu passo a agir de uma maneira diferente, alguém vai dizer, bem, aquele não é o Jefferson, aquela não é a professora Ana, não é? Então é importante que nós possamos compreender que a identidade é a força que vai mover exatamente essas nossas relações. Pode passar? E é no trabalho que nós desperdiçamos ou despendemos, a depender de cada um, parte das nossas vidas. Como é que então nós vamos aproveitar esse ambiente de trabalho? Como é que nós vamos ocupar esse ambiente de trabalho? Que importância nós vamos dar a ele? Que importância sob o ponto de vista individual e sob o ponto de vista coletivo? De novo, é viver as experiências, é viver as boas relações, é viver um ambiente criativo? Vamos refletir sobre isso. Pode passar? Então, o relacionamento interpessoal é uma das principais características para o sucesso da organização. Nós estamos iniciando o ano letivo. Vamos iniciar um trabalho de sucesso? Ou vamos iniciar um trabalho que amanhã estarão nos questionando? Vamos refletir. Sem pessoas, não há produtividade. Não existe empresa, não existe organização. Mas existe uma relação entre o homem e o trabalho. Portanto, se existe a relação entre o homem e o trabalho, é possível, então, garantir o sucesso. Não é? Então, vamos pensar, o que eu vou fazer diferente, sob o ponto de vista da produtividade, para garantir o sucesso da minha escola, da minha instituição. Então, temos aí uma grande oportunidade para 2019 fazer diferente. Em frente? A maneira de ser, de pensar e de agir, portanto, vai influenciar diretamente os nossos relacionamentos nas nossas instituições. E isso pressupõe o seguinte, de que o trabalho requer a convivência com colegas e superiores. Nós não fazemos escolhas. Né? Ora estamos trabalhando com uma pessoa, daqui a pouco vem uma outra para ocupar aquele lugar. Então é necessário que nós possamos conciliar os nossos interesses, principalmente os interesses pessoais, tá? Com os interesses e objetivos da organização. Quantas vezes nós dizemos assim, olha, eu vou ali para resolver um problema e já volto. Ou então o telefone, eu vou chegar um pouquinho mais tarde ou vou sair um pouquinho mais cedo. Você sempre, naquela perspectiva de você resolver o seu problema pessoal. Mas é necessário pensar e refletir que a organização e o sucesso de uma organização depende também da conciliação dos seus interesses pessoais com os interesses da organização. E nesse sentido, então, já comece a fazer um bom planejamento, uma organização de tempo, uma organização de ações, de atividades, e eu falo até uma organização com a própria família ou com os outros ambientes, por acaso, de onde você faça parte. Afinal de contas, nós somos um ser social. Não vivemos apenas um ambiente institucional chamado trabalho. Também temos as nossas relações familiares, as nossas relações religiosas ou esportivas, enfim. Mas é necessário e é importante que possamos fazer a conciliação dentro de um plano de trabalho que você possa atender os seus interesses pessoais, mas também e dentro de uma perspectiva de sucesso, atender os interesses organizacionais. Em frente? Bem, no contexto do que nós estamos falando aqui, o aspecto emocional, ele influencia e muito cada um de nós, cada pessoa. É oportuno observar que hoje as emoções e os sentimentos não tem jeito, fazem parte do cenário organizacional, ponderando a razão. Então, muitas vezes, quando chegamos no ambiente de trabalho, já levamos conosco uma carga pesada de problemas, uma carga pesada
de negatividade que pode influenciar as outras pessoas, que pode influenciar o nosso trabalho. Então, temos que pensar e temos que refletir sobre isso. Como é que as minhas emoções podem afetar o meu ambiente de trabalho? Como é que eu estou comigo mesmo? Só tenho sido uma pessoa compreensiva nesse sentido? Eu tenho trabalhado no sentido de, não é que você não vai deixar para lá, mas de ponderar realmente, sob o ponto de vista da razão, os sentimentos que você leva consigo para o ambiente de trabalho, porque isso pode se refletir lá com as outras pessoas, com seu colega de trabalho, com seu aluno, ou com as pessoas que fazem parte da tua comunidade que você tem contato. E nesse sentido, Smith e Godoy, eles dizem que a emoção é a expressão de experiências, necessidades e interesses que são muito comuns no ambiente e nas estruturas sociais, e em decorrência disso serão sempre submetidas a aspectos referentes à sua cultura. Então, vivemos as experiências das emoções, né? E essas experiências são difundidas, são vivenciadas nesse ambiente e também nas estruturas sociais. Portanto, a depender de como estamos, podemos influenciar também o nosso ambiente de trabalho. Você imagina um gestor que começa o ano cabisbaixo, pensando negativo, achando que nada vai dar certo, e não começa a refletir sobre isso. Como é que vai ser o ano dessa pessoa? Porque ela vai ter uma convivência com colegas de trabalho, com professores, pedagogos, pessoal da área de serviços, alunos e a comunidade. Então é necessário que ele comece um ano, né, cabeça para cima, com vontade de vencer, com determinação, dialogando com a sua equipe, para que essa boa experiência vivenciada por ele também possa se refletir em toda a equipe e alcançar o sucesso almejado certamente por todos. Então, o sujeito, ele demonstra o valor que ele atribui ao outro por meio exatamente dos sentimentos que ele manifesta, de acordo com o valor atribuído, com os comportamentos que são estruturados. E esses sentimentos, eles são estimulados por relações objetivas e reais entre as pessoas. Existe uma convivência entre eu e o outro, isso é o objetivo. E na medida em que eu vivo bons sentimentos com o outro, por exemplo, a amizade, uma boa amizade reflete um sentimento agradável entre duas ou mais pessoas. Então, esse estímulo se dá por relações objetivas, por situações reais, que são estimuladas e que podem provocar exatamente um ambiente agradável no trabalho ou onde quer que as pessoas estejam. Em frente. Então, algumas emoções, senhores, são apreendidas onde? Junto à família. E tudo isso é levado para a organização. Muito embora as emoções positivas pareçam ser mais incentivadas e aceitas no cenário organizacional. É muito comum, não é? As pessoas elogiarem por situações positivas, por algo que a pessoa fez que deu certo. E as emoções negativas, elas tendem a ser suprimidas ou reprimidas, não é isso? Trabalhamos exatamente dessa forma. Então, existe uma visão de que as emoções positivas melhoram o ambiente de trabalho, segundo Smith e Godoy, e de fato, não é? Todas as vezes que você, por exemplo, chega sorrindo, chega animado, dando um bom dia, né? Um aperto de mão, um abraço no ambiente de trabalho, aquilo vai ter um reflexo na outra pessoa. Aquilo vai incentivar emoções positivas. Então as pessoas vão dizer assim, nossa, como você está bem hoje, está bonita, está alegre, né? Está agradável.
E aquela pessoa vai se contagiar com aquelas emoções e certamente ela própria, a partir daquela relação, também vai fazer o mesmo. E aí? Vamos entender agora como é que o indivíduo, ele carrega esses valores. Em frente? Então, o indivíduo, ele carrega muitos valores. Quantos valores nós temos? Como é que nós somos reconhecidos pelas pessoas? Temos muitos. Reflita você aí. Que valores você tem? Que valores você leva para o seu ambiente de trabalho? Que você construiu ao longo da vida? Que você vem experimentando e que as pessoas conseguem e você também consegue enxergar como coisa realmente positiva. Então, isso vai exatamente ao encontro dos elementos que existem nas nossas vidas e que são transportados exatamente pelas nossas atitudes e expressões do ponto de vista das emoções dentro do nosso grupo de trabalho. Vamos entender então esse relacionamento interpessoal? Olha, relacionamento interpessoal, dentro desse contexto que eu estou falando aqui para vocês, da multidimensionalidade da formação humana, é uma competência. É a competência interpessoal, que é uma habilidade, algo que é trabalhado, que é exercitado por nós, que vai nos fazer agir de uma maneira eficaz com as relações interpessoais. Você já viu aquela situação de um colega ou de alguém que você conhece e diz assim, nossa, como aquela pessoa ali é estúpida, não serve para trabalhar com as pessoas, não se dá bem com ninguém, né? Devia fazer um curso de relacionamento interpessoal? Isso acontece com muita frequência em vários ambientes organizacionais. Por que acontece? Porque muitas pessoas ainda não se deram conta de que precisa trabalhar essa competência. E nós que somos educadores, que trabalhamos na gestão, que lidamos com pessoas, temos que desenvolver essa competência. Porque a partir dela será possível desenvolver uma forma adequada para estar e conviver com as pessoas, inclusive em diversas situações. Então, é a forma como uma pessoa se relaciona com os outros. E isso envolve comportamentos e atitudes que interferem na convivência com as pessoas. Então, é importante, aqui eu reforço o quanto é importante você compreender se você tem ou não essa competência. Se você não tem ainda essa competência, vamos desenvolver, vamos trabalhar essa habilidade. E olha, digo mais, tem pessoas que reconhecem isso na gente. Reconhece. Você pode tirar isso pelos elogios. Você pode tirar isso quando uma pessoa chega e diz assim, olha, como você é uma pessoa, gente boa, agradável, né? Como você é sorridente. Do contrário, você vai perceber que alguma coisa não está bem. Então, isso é uma habilidade que precisa ser trabalhada por cada um de nós. Em frente. O processo, senhores, de interação humana, ele é complexo, como eu disse anteriormente, e ocorre permanentemente entre as pessoas, sendo a forma mais frequente e usual representada pelo nosso processo de comunicação, seja verbal ou não verbal. Acabei de dizer que o relacionamento interpessoal envolve a habilidade. E dentro dessa forma, desse composto de habilidades, a comunicação ela é muito forte. E aí
você pode trabalhar esse processo de comunicação, ou essa sua forma de se comunicar, por meio exatamente dessas duas dimensões, a dimensão verbal e a não verbal. Quantas vezes você fala com as pessoas por gestos, por olhar, por um simples comportamento facial? Nós também nos comunicamos dessa maneira. E até nesse sentido nós precisamos desenvolver um processo de comunicação que vai ajudar na nossa competência interpessoal. Tem pessoas que nos julgam exatamente assim e dizem: nossa, por que você é tão fechado? Parece que você é tão mal-humorado. Já ouviram isso? Não é? É competência. Você pode trabalhar. Vamos em frente? A competência interpessoal também ela é revelada na relação do indivíduo-indivíduo e nas relações do indivíduo-grupo. Segundo Rodrigues, né? Então, essa habilidade, essa competência vai se dar exatamente na habilidade que nós temos de nos relacionar com o outro e de nos relacionar com o grupo. E é a partir desse contexto que nós percebemos que existe sempre a interação para a convivência e a construção da sociedade. Precisamos conviver com as pessoas. E para conviver bem com as pessoas, é necessário, então, desenvolver essa competência do relacionamento interpessoal. Porque isso é imprescindível para qualquer finalidade de um grupo. Um grupo, e esse grupo que trabalhamos, principalmente dentro do ambiente escolar, requer o desenvolvimento dessa competência. As relações entre indivíduos são interações cooperativas, diretas ou indiretas. Ou não seria possível a sobrevivência dos sistemas sociais. Nós vivemos num ambiente escolar em que uma boa parte do que fazemos são ações cooperativas. Então, se você não desenvolver a habilidade da aproximação com o outro e da aproximação com o coletivo, como é que você vai fazer valer uma mudança satisfatória dentro daquele teu objetivo? Então, teu plano de trabalho, tua meta, teus objetivos, certamente deve envolver a cooperação. E a cooperação depende de você, de estar pronto, preparado para ir ao encontro do outro e ao encontro do coletivo. Vamos em frente? No relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, existem alguns fatores que influenciam e que dão exatamente essa sustentação para que as coisas possam dar certo. Vou colocar alguns que podem até se refletir em cada um de vocês, em cada um de nós. Um deles é o respeito. Respeitamos as pessoas, respeitamos as suas escolhas, seu modo de ser, de conviver, de viver, de andar, enfim. A amizade. A amizade pesa muito para o sucesso de uma pessoa e também para o sucesso da organização, mas uma amizade sadia, agradável. A cordialidade nas relações. Quantos de nós hoje já não, talvez pelo ritmo de vida, já não cumprimentamos mais as pessoas? Na chegada, na saída, a cooperação, que eu acabei de falar, e o entrosamento que deve ocorrer dentro e fora da organização. Vamos lá? O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. As pessoas levam para o trabalho, senhores, os valores, as crenças, as expectativas. Vocês mesmos que estão me ouvindo agora, estão assim, com uma cesta cheia de valores,
cheia de expectativas para o 2019. E isso é inerente ao eu, ou seja, a cada um de nós. Então, as suas emoções, os seus sentimentos vão influenciar, vão interferir no relacionamento interpessoal. Então, vamos olhar para a nossa cesta? O que temos de valores? O que temos de crenças e de expectativas para 2019? Professores, gestores que estão me ouvindo, certamente vocês devem estar assim, pensando o que é que eu vou levar para o meu ambiente de sala de aula, para o meu ambiente de trabalho, para o meu ambiente de amizade para 2019. Então, se tem coisa dentro dessa cesta que não faz bem, retira, coloca fora, porque isso não vai acrescentar nada para o teu sucesso. Vamos lá? A forma de ser, de pensar e de agir, já falei, né? Influencia diretamente o relacionamento em todas as organizações. Então, se eu sou uma pessoa cordial, se eu sou uma pessoa alegre, se eu sou uma pessoa amiga, se eu sou uma pessoa que realmente tem iniciativa, que tem criatividade, eu serei uma pessoa que vou contribuir com o relacionamento das outras pessoas. Então, é bom pensar sobre isso também. Em frente. É importante que a gente sempre possa criar, dentro do nosso ambiente de trabalho, um clima de harmonia, um clima positivo, um clima de respeito, né? Para evitar o quê? Turbulências, para evitar problemas, para evitar danos, né, às outras pessoas. Então, vamos pensar exatamente no ambiente sadio. E, de novo, é aquela cesta. O que eu estou levando comigo que vai ajudar a minha organização, a minha escola, o meu ambiente de trabalho, a ter um bom relacionamento interpessoal, a ser um bom ambiente de trabalho. Ou seja, são as pessoas e o convívio que existe entre elas que vai exatamente criar esse ambiente. Em frente. E aí tem alguns fatores, colegas, que são importantes nesse contexto do relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Alguns fatores que são positivos. A liderança. Vocês já pensaram que cada um de nós, independente de ser chefe, de ser diretor, de ser gestor, na posição que nós estamos, nós somos um líder. Então, nós somos vistos exatamente pelas pessoas por estarmos ali na frente e assumirmos essa postura de liderança. É um fator positivo. Então, se você tem uma atitude de liderança, o que é essa liderança? É exatamente um comportamento em que as pessoas vão ver em você e vão reconhecer em você uma pessoa de valor, de referência. Principalmente quando elas veem em você uma liderança democrática. O que é essa liderança democrática? É exatamente aquela pessoa que vai tomar uma decisão, quando ao tomar uma decisão, chama o seu grupo, convoca o seu grupo, envolve o seu grupo. E às vezes o próprio grupo é capaz de apresentar uma proposta e ele aceitar, sem que ele tenha que mobilizar, porque ele sabe que o grupo está preparado para tal. O diálogo, né, é um fator também positivo. Dialogar, conversar, discutir, debater, envolver, né, é mudar comportamento, é mudar forma de trabalho. Então, hoje, se sabe que dentro do ambiente de trabalho, quando você trabalha o diálogo, desenvolve o diálogo entre as pessoas, a tendência é que todos se envolvam, se comprometam, se corresponsabilizem. Então, o diálogo é um fator positivo. O respeito, eu tenho falado, a responsabilidade, quando cada um de nós compreende que somos parte
daquele trabalho e não fica assim, deixa que fulano vai fazer. Não, esse é um trabalho só do gestor, é só do diretor. Não, ali é o trabalho do pedagogo. Será que é assim? O relacionamento interpessoal está dizendo que a responsabilidade pode ser de todos e deve ser de todos. Então veja onde você pode contribuir, onde você pode ajudar, né? A assertividade, quer dizer, não é acertar, é reconhecer a possibilidade, né, de fazer de uma outra maneira. A empatia, que a gente já falou, o bom humor, né? E os indicadores positivos são exatamente esses pontos e entre outros, claro, aqui eu coloquei apenas alguns, que podem contribuir muito no relacionamento interpessoal. E os negativos, quais seriam? Vamos lá. Professores, gestores, colegas que estão, como pesa e como é ruim esses fatores negativos no relacionamento interpessoal. Olha, eu penso que e eu já coloquei ele nessa fileira, eu penso que esse é um dos que mais destrói relacionamentos, que é a inveja, não é? Então reflita sobre isso. Quantas pessoas estão perdendo amigos, estão se distanciando das outras pessoas por a questão de inveja? A oportunidade não é dele naquele momento, mas por ele ter esse sentimento tão forte, acaba destruindo algumas das relações. A falta de diálogo. Quantos de nós nos fechamos e não dialogamos, não debatemos, não discutimos? O desrespeito. Aí sim, a liderança autoritária. Você acha que gritando, que fazendo o outro agir pela força, você vai alcançar algum sucesso? Essa liderança já não é mais bem vista em ambiente nenhum, principalmente no ambiente escolar. As diferenças salariais, infelizmente, é um fator negativo, né? Mas que deve ser, pelo respeito, né, às pessoas, deve ser ponderado. E a outra coisa que é muito negativa é a competitividade. Quantas pessoas estão no ambiente de trabalho, estão competindo com o outro? Parece assim que quer ser o melhor, quer ganhar a melhor premiação. Que premiação é essa? O melhor prêmio é o prêmio quando o coletivo se vê envolvido. E não é essa competitividade em que você quer destruir o outro. Muitas vezes é o que assistimos, é o que vemos no ambiente, não é? E é uma competitividade em todos os sentidos. Reflita, isso não é bom para o relacionamento interpessoal. Em frente. E aí, inevitavelmente, em qualquer profissão, e eu posso dizer, praticamente em qualquer outra atividade, o ser humano ele necessita estar em relacionamento com os seus semelhantes. É na família, é na rua, é no ônibus, é na canoa, né? É no barco, é na estrada, em qualquer lugar. Quando você está com o outro próximo, você precisa aprender exatamente, compreender que o outro também depende de alguma forma de você, porque ele é seu semelhante. Então, quando existe um relacionamento harmonioso, contributivo, espontâneo, vai haver exatamente progresso. Pense nisso. Vamos lá? Então, ao contrário, quando existem conflitos, surgem obstáculos para o desenvolvimento das atividades. E isso emperra qualquer possibilidade de vitória, de sucesso. Conflitos existem, não podemos negar,
mas nós temos também que desenvolver exatamente as nossas competências interpessoais para aprender a conviver num ambiente ou numa situação de conflitos. Tá? É uma habilidade que deve ser desenvolvida por cada um de nós. E aí, diante de todo esse contexto, né, que eu acabo de falar, que eu tenho falado aqui, o que seriam essas relações humanas? As relações humanas é uma arte. Ela é uma arte do relacionamento humano, que surge quando dois ou mais indivíduos eles se encontram. E no ambiente de trabalho, senhores, quando duas pessoas, por exemplo, partilham ideais, tarefas, né, vai ser gerado uma convivência que pode resultar numa cooperação ou em atritos ou comparações. É aquilo que eu falei há pouco, é você refletir. Quais são os fatores positivos que eu trabalho, que envolve a minha relação com o outro, e quais são aqueles negativos? Porque na medida em que cada um, por exemplo, num conjunto de fatores positivos, numa relação interpessoal, se é forte, eu vou ter bons resultados. Mas se naquele conjunto de fatores, eles, por exemplo, se manifestarem de uma maneira negativa, eu vou ter uma convivência conflituosa, não agradável. Então, você precisa exatamente se compreender, né? E aí é a questão do autoconhecimento, é a questão de um olhar para si, para ver como é que você vem desenvolvendo ou o que é mais marcante na sua relação com o outro, sob o ponto de vista desses fatores, se positivos ou negativos. Eu vejo pessoas que dizem assim, eu não entendo porque que naquele meu trabalho as pessoas não gostam de trabalhar comigo. Eu não compreendo porque as pessoas ficam distantes de mim. Todas as vezes, por exemplo, que vão fazer um projeto, uma ação, eu sempre fico de escanteio. Será que todas as pessoas estão erradas em relação a você? Ou será que não é você que ainda não parou para refletir sobre o que você pode fazer para que aquelas pessoas reconheçam em você os valores que serão úteis e importantes para o bom relacionamento interpessoal? Então, tudo isso faz parte exatamente desse cabedal de competências, né, ou de habilidades para a competência das relações interpessoais. Vamos lá? Frente? Então, gente, há dois tipos de relações humanas que são muito marcantes dentro do nosso ambiente de trabalho, que eu gostaria de reforçar aqui. Eu posso até dizer que muitos de vocês já ouviram até falar sobre tudo que eu tenho falado aqui, ou uma parte do que eu tenho dito aqui. Mas é importante que a gente, neste momento que estamos iniciando o ano letivo, não é? Possamos parar para ver como é que estamos. E aí, eu falo exatamente dessa tipologia, que envolve a questão da comunicação, que isso vai influenciar sobremaneira as relações humanas. Uma é a questão da comunicação interpessoal, que é aquela, né, que ela se caracteriza por eventos, por acontecimentos, seja no lar, na escola, na empresa, na igreja, em qualquer lugar. Então, essa comunicação que é presente em na nossa relação com as pessoas, né? Na nossa relação com o outro, na nossa relação com o coletivo. E a comunicação intrapessoal, que é aquela em que eu mantenho comigo mesmo. É um diálogo interior, né? Um exemplo, numa oração, numa meditação, numa reflexão, né? No momento de você parar ali no cantinho, com você mesmo, e começar a pensar, nossa, o que eu não fiz hoje para ser melhor?
Ou o que fiz hoje, que ajudei o outro, que fiz melhor, não é? Então é um exercício, por isso que eu falo, são habilidades. Então nós precisamos parar em alguns momentos de nossas vidas e refletir sobre as nossas ações, sobre aquilo que falamos, sobre um gesto, sobre um comportamento que tivemos, sobre um conflito que vivenciamos, não é? Então, o que eu poderia ter feito para evitar por exemplo, uma discussão? Ou o que eu poderia ter feito para ajudar na resolução de um problema? Então, isso envolve a questão da comunicação. Então, não é simplesmente se colocar distante, fora do processo. Pelo contrário, é se envolver, né? É se colocar exatamente no contexto e procurar trabalhar através de diálogos, né? Através de um exercício realmente prático, nesse sentido. Vamos em frente. E aí, tem algumas ações de relacionamento com as pessoas que eu gostaria, assim, rapidamente de reforçar. Ações negativas. O comodismo. Ele torna tudo muito morno, sem sal. Olha, no ambiente escolar, no ambiente das nossas instituições, da nossa instituição escola, né? Temos que pensar, será que a melhor forma de estar com as pessoas é ficar acomodado, ficar no canto? Cuidado. Julgamento. O julgamento, ele destrói qualquer relacionamento. Tem pessoas que passam o tempo inteiro julgando, já acordam julgando, né? Já começam dizendo assim, nossa, ai, que chuva, que coisa ruim, né? Dormi mal. Aí começa, se o outro aparecer na sua frente, começa a julgar o outro. Por que você está assim? Por que você está assado? E não sei o quê. Pensa bem. Julgar tudo, destrói relacionamento. Tem pessoas que vivem olhando para as outras pessoas para encontrar uma falha, um erro. A irritação ela transfere uma carga de algo errado para outra pessoa. Então, se você está irritado, tenha certeza, você vai passar para o outro uma atitude, um sentimento ruim, um sentimento errado. E daí pode surgir alguns conflitos, alguns problemas. A leviandade, que é quando você desconsidera os outros por meio de sentimentos ou de algum tipo de preocupação. Agimos muitas vezes de maneira leviana com as pessoas. E isso não é bom, isso é uma ação negativa. A mentira, que acaba com a confiança entre duas pessoas. Como é que eu vou conseguir fomentar uma amizade com uma outra pessoa se eu sempre tenho uma atitude para agir com mentiras? Que confiança a pessoa vai ter em você? Nenhuma, não é? E as críticas, que é quando você cria, né, uma muralha em relação ao outro, em relação às outras pessoas. Então, são algumas das ações negativas que prejudicam muito o relacionamento com as pessoas. Em frente. Vamos lá? E aí, algumas ações positivas, do contrário do que eu acabei de falar, o que pode fomentar, o que pode ajudar no bom relacionamento entre as pessoas. Primeira coisa que eu digo aqui é a aceitação. É quando você compreende que as pessoas são falhas e elas precisam de ajuda, não é? Isso pode acontecer com você e pode acontecer com o outro. Precisamos aceitar, precisamos trabalhar esse fator. O ouvir, que permite entender o sentimento dos outros.
Muitas vezes a gente passa a ver uma pessoa cabisbaixa, chorando, triste, sei lá o quê, e você não para ouvir. Talvez pelas circunstâncias ou pela falta de sensibilidade, de atenção, seja lá o que for. Então é importante a gente saber ouvir. E ouvir não é simplesmente deixar passar algo que não vá na essência do problema. O ouvir é realmente se colocar à disposição de compreender que sentimento o outro está tendo, está vivendo, para você verificar se pode contribuir. Opa, cuidado, não é o ouvir da fofoca, né? Não é esse. A paciência, né, que permite suportar uns aos outros. Você é uma pessoa paciente? Você trabalha isso? Paciência é um exercício. Portanto, é uma ação positiva. O elogio, senhores, ele auxilia nos laços de simpatia mútua entre as pessoas. Como é bonito elogiar. E eu tenho aprendido e tenho feito nas minhas experiências diárias como gestor, como foi apresentado, sempre elogiar em público. Elogiar sobre vários aspectos, inclusive, né? O elogio para o outro, ele eleva a autoestima. Ele coloca a pessoa para cima, né? Interessar-se, que é mostrar a outra pessoa que ela pode contar conosco. Então, se colocar à disposição do outro. Isso é uma ação positiva. Posso te ajudar? Posso contribuir? Você quer algum apoio? Faça isso. Sorrir. O exercício mais relaxante e simpático que Deus criou. Então, cada um de nós precisamos sorrir. Se você está do lado aí de uma outra pessoa, eu vou sorrir aqui para as meninas. Não é importante? Elas estão aqui sorrindo para mim. Então, o sorriso, né, ele eleva também a motivação, ele dá ele agrada, né? Ele faz bem. Então, são alguns pontos aí que eu gostaria exatamente de colocar para vocês na boa convivência entre as pessoas. E já vamos avançando aqui. Vamos analisar, então, porque todos nós temos... na verdade, aqui eu quero refletir sobre alguns pontos que nós devemos pensar em relação aos nossos relacionamentos. E aí, o primeiro ponto é, antes de criticar alguém, pesquise por que a pessoa agiu ou age daquela forma. Eu falei há pouco que a crítica é uma situação ruim, né? Negativa. Então, antes de fazer qualquer tipo de crítica, pense, por que aquela pessoa agiu ou age daquela maneira? Que razão ela tem para agir daquela forma? Uma outra situação, entender por que as pessoas agem de determinada forma não é concordar com as suas atitudes, não é? Então, reflita também sobre isso. Eu posso discordar ou eu posso concordar com as atitudes das pessoas, mas antes disso eu preciso compreender, entender isso. Relacionar-se com os outros custa nosso tempo e paciência, mas vale a pena, porque nós nos tornamos mais úteis aos nossos semelhantes. A amizade, ela tem exatamente essa força, essa grandeza de que o tempo que eu dou a uma outra pessoa, a paciência que eu tenho, por exemplo, em escutá-la, em estar com ela, em conviver com ela, vai exatamente se refletir numa boa relação, numa possibilidade de ganho na nossa convivência. E aí eu vou apenas iniciar rapidamente
um ponto que vai ser destacado, que vai ser trabalhado por um outro colega num outro momento, não é? Mas que também tem tudo a ver, tem muito a ver com cada um de nós, que é exatamente a questão do feedback. No relacionamento, na construção exatamente da nossa formação humana, sob o ponto de vista desse misto que eu estou discutindo, trabalhando aqui com vocês, que é a questão da intelectualidade, da questão emocional e da questão da importância da nossa existência, cabe também nós desenvolvermos uma ferramenta que melhora muito os relacionamentos entre as pessoas, que é o feedback. Esse feedback, tanto algo que muitos já ouviram falar, mas poucos vêm exercitando, né? Que é uma ferramenta que permite exatamente uma retroalimentação, um retorno sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos. Tá? E isso pode trazer ganhos positivos para o nosso ambiente de trabalho, para você como profissional, para você como pessoa, porque ele pode ser visto de um ponto de vista positivo, construtivo. Quando eu dou feedback, por exemplo, a uma pessoa sobre um comportamento que ele teve em relação a alguma situação, seja esse comportamento positivo ou negativo, tá? Eu estarei exatamente contribuindo com ele. Sobretudo se o comportamento foi realmente negativo. Tá? Vamos lá. Mas para isso, é importante que você já tenha trabalhado a questão da comunicação, dessa outra habilidade. Tá? Porque o feedback ele pode se dar de diversas formas. Uma forma escrita, um elogio, uma análise que você faz em relação àquele comportamento, o comportamento que um determinado indivíduo teve, tá? Ou a expressão de uma opinião que você dá, né, àquele que solicitou a sua análise, digamos assim. E aí você então tem que, como eu disse, tem que exatamente usar de uma boa comunicação para dar uma resposta que contribua com o solicitante. Então, é uma ferramenta de aprendizado que tem que ser utilizado no nosso ambiente de trabalho, né? Porque ele ajuda muito nas ações de construção de acertos, de correções, construindo caminhos possíveis, né, de serem trilhados de uma maneira satisfatória por todos. Vamos lá? Então, o feedback é uma atitude que demonstra que você tem consideração e respeito pelas pessoas. E isso vai minimizar também as incertezas, ansiedades, quando recebido. Então, quando alguém, por exemplo, te chama, né, sei lá, vou colocar aqui um exemplo. Teu gestor te chama numa sala. Ele quer emitir uma opinião em relação a uma ação que você desenvolveu num determinado momento. Se você tem compreensão de que aquilo vai te ajudar, não tema, aceite, reflita sobre a análise, sobre a opinião que ele está dando. Tá? Até porque o feedback, ele deve ser individual quando se trata de conduta ou de falhas impróprias. Então, quando ele for falar sobre a sua atitude, o seu comportamento diante de uma determinada situação, ele vai falar para você. Ele vai te chamar. E você tem que estar pronto para ouvir e para tentar e compreender que
o que ele vai me trazer de novo, o que ele vai contribuir comigo, né, para que eu possa então mudar o meu comportamento. Vá aberto para o diálogo. Vamos em frente? Então, é uma parte fundamental dentro do processo, né, que orienta as pessoas, porque apresenta comportamento e desempenho exatamente apropriados para uma determinada situação. Dessa forma, nós podemos saber como estamos sendo vistos e avaliados ao nosso redor. Eu, particularmente, adoro um feedback. Gosto muito que as pessoas possam avaliar o meu comportamento, as minhas atitudes, né? O meu trabalho. Mas eu tenho me preparado para isso. De que maneira? Estando com o coração tranquilo. Que qualquer situação, seja ela positiva ou negativa, o outro que está me avaliando estará contribuindo para que eu possa, certamente, daqui para frente, melhorar. Então, agora, quem dá o feedback, precisa também desenvolver uma habilidade de diálogo, de conversa, né? De uma conduta, de análise que possa efetivamente ajudar o outro. Então, utilizar as palavras corretas, o espaço correto, o tempo correto, né? Para que o diálogo ele aconteça. Um exemplo, né? Você está ali, acabou de acontecer a situação, você já chama para a sua sala para corrigir uma determinada pessoa. Será que é o melhor momento para você dar um feedback? Se a pessoa acabou, por exemplo, de viver uma situação de conflito, um problema sério que possa ter ocorrido no ambiente de trabalho, será que esse é o melhor momento? Possível que não. Posso dizer que não. Então, tem que avaliar exatamente o melhor momento. E isso também se reflete quando você conhece o outro. Como é importante você conhecer os sentimentos do outro, como é que ele é, como é que ele se comporta, para você, então, abrir um canal de diálogo e o feedback com o outro. Vamos lá? A falta, né, do feedback pode nos deixar sem saber qual a direção a seguir. Isso é ruim. Assim, temos que considerar que toda a informação que recebemos de chefes, colegas, subordinados, amigos, da comunidade, pode nos orientar na correção das nossas atitudes, das nossas ações. Vamos lá? Estamos fechando. Então, dentro do ambiente de trabalho, colegas, o feedback ele é um processo cuja postura crítica não pode... aliás, dentro do ambiente de trabalho, né, existe um processo importante que deve ser pensado e refletido por nós, cuja postura de crítica que nós temos não pode ter uma carga emocional, pois poderá se transformar em desentendimentos, em ressentimentos, né? E isso é ruim, isso é péssimo, né? E isso vai chamar exatamente para o momento de feedback, de acertos, de correções. Frente. Então, quando bem recebido, o feedback deve se tornar uma fonte de energia para as nossas mentes e gerar ótimos resultados. O feedback, ele serve para aperfeiçoar o comportamento de alguém em relação a nós e o nosso grupo, né? Então, se você cria um ambiente de resposta, né, de feedback, tenha certeza, você vai aperfeiçoar o comportamento. Comportamento que vai existir entre você e seus pares, seja qual for a relação. Tem muitos professores, eu sou professor, né? Tem muitos professores que não gostam, por exemplo, de serem corrigidos, não é? De receber uma crítica, mas uma crítica bem produzida, né? Bem sendo realizada de uma maneira bem construtiva, nos ajuda muito. Seja aberto a isso.